Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez, pela graça do nosso bom Deus, com mais uma leitura bíblica sequencial. Nós estamos lendo em Marcos, já estamos indo para o final do capítulo 10. O texto de hoje é sobre o pedido de Tiago e João e a resposta de Jesus. E a nossa leitura é uma leitura sistemática, pois a gente continua da onde a gente parou na última oportunidade. E eu te convido para vir e fazer parte do nosso devocional diário. Começar o dia bem, continuar bem com a palavra de Deus. Então vamos para Marcos capítulo 10, verso 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós beberei o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Terminamos aqui a leitura desse trecho interessante de um episódio. Não é nem um milagre, nem um prodígio e nem uma pregação, apesar de conter uma mensagem. E eu quero compartilhar com vocês alguns comentários desta parte que acabamos de ler. Tiago e João eram irmãos. Foram o terceiro e quarto discípulos convocado por Jesus para o seguir, lá no capítulo 1 de Marcos. Jesus chamou a Pedro e a Deixa me lembrar qual foi os dois primeiros. O capítulo é o de número 1 de Marcos. Marcos capítulo 1, te falo agora. Simão e André foram os dois primeiros. Capítulo 1, verso de número 16. Simão e André foram os primeiros que Jesus convidou. Aí logo em seguida, no verso 19, Jesus chama Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eu tenho falado que Pedro era muito impulsivo, mas Tiago e João também tinham uma natureza bem avançada, adiantada, e vou lhe dizer mais, ele até de certa forma protagonizou mais episódios do que o próprio Pedro. Então temos agora a figura desses dois e o porquê eles vieram dessa atitude deles de ir a Jesus e pedir para um sentar à direita ou à esquerda.
O Evangelho de Mateus trata dessa mesma história de uma maneira um pouco diferente. É Mateus capítulo 20, verso 20 a 28, dizendo que foi a mãe deles com Tiago e João que foram a Jesus. Obviamente, o pedido foi dos filhos e talvez usou a mãe como um porta-voz. Isso não choca Mateus com Marcos, não é uma contradição, porque afinal de contas o pedido realmente foi dos filhos. E a mãe desses filhos é apresentada no final de Mateus. Lá na crucificação ela estava lá. Quando elas foram ao sepulcro, ela estava lá, presente. Então a gente percebe que era uma família que realmente tinha uma devoção por seguir a Jesus Cristo. E inclusive depois da morte, esses meninos, esses homens, queriam continuar estando ao lado de Jesus. Então eles pediram: Senhor, deixa-nos sentar uma à direita e uma à esquerda. Há uma curiosidade aqui, é que eles quiseram comprometer a Jesus antes de falar o que era mesmo. E disseram: queremos te pedir alguma coisa e queremos que nos faça. Era fácil para Jesus dizer sim, né? Mas Jesus não disse sim, ele disse: eu quero saber o que vocês querem. E aí ele falou. E eles disseram: concede-nos que um fique assentado à direita e à esquerda do Senhor quando vier o reino. Bem, é uma verdade ambiciosa, não sei se eu poderia chamar de ambiciosa, né? Eu quero assentar um à direita e o outro à esquerda. O pedido é bom, é bonito, é nobre, mas foi numa hora muito inadequada, né? Pois Jesus tinha acabado de falar da sua morte, é o trecho anterior, nós já lemos, a respeito da sua morte, sofrimento, o açoite, cuspidas, zombarias. E aí esses dois vêm e falam de assentar um à direita e uma à esquerda. Então foi fora de hora, foi inoportuno. Apesar de ser nobre, apesar de gostar, apesar de ser bom, eles queriam estar com Jesus. Então, de certa forma, não foi ruim. Eles queriam ficar com Jesus, eles queriam estar ao lado de Jesus, eles queriam estar com Ele no reino dele. Então, a gente tem algo para reprovar, mas tem algo para elogiar também. O curioso também, outra coisa para elogiar, vamos achar mais um motivo para elogiar esses dois. É que nessa primeira palavra de Jesus a respeito da sua morte, ele falou muito sobre sofrimento, zombaria, que seria cuspido, que seria entregue, que seria morto pelos gentios, mas depois ressuscitaria. Então agora temos os dois discípulos falando do quando o reino viesse. Então eles estavam crendo na ressurreição. Eles já tinham admitido que passaria por aquele sofrimento, o reino seria estabelecido, que ele ressuscitaria. Então, de certa forma, eles estavam crendo na ressurreição. Então foi bom também. Mas aí Jesus devolveu a pergunta e disse: vocês podeis beber do meu cálice que eu estou para beber? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? O cálice vai apresentar o cálice, a palavra cálice vai aparecer de novo no Getsêmani, quando Jesus disse: Senhor, Pai, passa de mim este cálice. Então cálice era sofrimento. E Jesus então perguntou, dizendo: vocês podem beber do mesmo cálice? Em outras palavras, o mestre estava dizendo: vocês podem compartilhar o mesmo destino que eu? Porque para sentar no reino, tem que passar por um destino, tem que passar por um sofrimento, tem que passar pela mesma cruz. Olha como a pergunta de Jesus foi significativa. Disse para eles: vocês podem compartilhar o seu destino junto comigo? Vocês podem suportar o processo como eu estou suportando, como eu vou suportar? E isso é para nós até hoje, gente. Para nós chegarmos no reino, na glorificação, nós precisamos passar pelo processo de carregar a cruz.
A pergunta de Jesus foi significativa, sim. Vocês podem beber do mesmo cálice? Vocês podem suportar o mesmo processo? Vocês vão sofrer também? E eles disseram, podemos, sofreremos o mesmo processo. Nós estamos dispostos a passar pelo mesmo processo. E Jesus respondeu, sim, vocês vão passar. É claro, Jesus sabia o futuro todo, antes dele acontecer. Deus sempre sabe o futuro antes dele começar. Ele sabe. E ele disse, sim, na verdade vocês beberão do cálice. Então, já que beber do cálice é sofrimento, então Jesus estava dizendo, então vocês sofrerão o sofrimento que eu sofrerei. Vocês beberão do cálice que eu bebo. Ele não falou o que aquilo significava para os dois irmãos. Ele não expressou, mas Jesus sabia que eles seriam traídos, que eles seriam perseguidos, que eles seriam até mortos. No caso de Tiago, até morto, sacrificado, martirizado como foi Jesus. João foi exilado na ilha de Patmos, lá no Apocalipse. João era possivelmente o mais novo dos discípulos. E Jesus falou que ele veria sua vinda. Disse, se eu quero que esse fique até a minha vinda, o que vocês têm com isso? Então João ficou até ver a vinda do Senhor lá na ilha de Patmos, chamada Patmos. Mas lá o homem sofreu. Diz a história que ele foi colocado dentro de um tacho de azeite, fervido por 24 horas. Se eu não estiver enganado, foi 24 horas. E não morreu. A ilha era uma ilha destinada para condenados políticos, infestada de cobras. Essa era a ilha de Patmos. E João foi condenado a ir para lá. E mesmo assim Deus o salvou e ele ainda voltou desta ilha e ficava na porta da igreja dizendo, amai-vos uns aos outros. Mas pagou um preço muito alto. E Jesus sabia de tudo isso, sabia que Tiago seria decapitado, preso junto com Pedro e decapitado. Sabia que João sofreria o exílio na ilha chamada Patmos e todo o sofrimento que ele sofreu. Então, quando Jesus olhou para eles e disse, de maneira profética, o olho vendo lá, olhando aqui, mas vendo lá na frente, Jesus disse, na verdade, vocês beberão o cálice que eu bebo. Mas, aí Jesus disse a outra palavra, mas o assentar-se à direita ou à esquerda, aí já não me cabe a mim. A próxima etapa é que os discípulos, os 10, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Gente, por quê? Qual a razão? Vamos imaginar a razão que eles se indignaram. Será que é porque eles queriam estar lá no lugar deles? Diz assim, eles passaram na nossa frente, nós é que queríamos pedir isso mesmo. E começaram a criticar a Tiago e a João, quando eles mesmos estavam com aquele mesmo sentimento. Agora há pouco, nas leituras anteriores, eles estavam disputando quem era o maior, disputando quem o mestre gostava mais, quem tinha a preeminência. E agora 2 pensou uma ideia e falou assim, vamos no mestre e vamos adiantar essa etapa, comprometer o mestre a dar à direita e à esquerda posições, a posição mais importante, à esquerda a segunda posição mais importante, vamos fazer o mestre prometer para nós, porque aí os demais, olha que pensamento, e os outros 10 ficaram indignados, como assim? Passou na nossa frente, nós é que queríamos, eu estou sugerindo um diálogo, gente, nós é que queríamos estar nesse lugar. Gente, vocês já viram cachorro rosnar para o espelho? Vocês já perceberam que eles rosnam para o que eles mesmos eles latem, gritam, rosnam e ficam com o pelo iriçado assim, pronto para brigar, mostrando os dentes assim, mas é para eles mesmos. Quantas vezes nós condenamos nos outros o que está em nós? Os pregadores correm muito esse risco de combater o pecado que está neles mesmos. E depois, se não for a misericórdia de Deus, estão eles ali cometendo as mesmas coisas, como o cachorro que rosna para o espelho.
Estavam os 10 discípulos indignados contra os dois, quando eles mesmos queriam aquilo. Estavam disputando entre si qual era o maior. Então, tudo isso é muito instrutivo para nós. A reação mostra, todas as nossas reações mostram o que está dentro de nós, viu? Nossas reações demonstram. Verso de número 42, eu não entendi bem esse verso 42 e até peguei uma Bíblia na linguagem mais moderna, assim, deixa eu ver como é que é essa linguagem aqui, para ver o que ele fala, mas eu confesso para vocês que eu não consegui entender perfeitamente. Essa aqui é anotada expandida, eu não sei qual é a versão, mas ela não é a Nova Tradução na Linguagem de hoje, NTLH, né? E nem a NVI, nem a Nova Versão Internacional, mas é uma linguagem moderna e eu procurei para ler para ver se eu entendi um pouco melhor. É o 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade? Aqui fala governadores, na Fiel diz, o verso 42, diz príncipes, mas a lição assim não ficou muito clara para mim, e nem tudo a gente sabe, né? Mas vamos para mais um próximo, mas entre vós não será assim. A gente podia marcar esse tema para pregar, né, meus amigos, companheiros pregadores, pastores, evangelistas. Olha que tema inspirado e bonito de pregar um sermão, como o irmão Brana o faria, né? Mas entre vós não será assim. E a gente pode meditar longamente pensando nessa frase. O mundo é assim, 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 mas entre nós não é assim. Nós estamos num campeonato mundial desportivo, mas Jesus diz assim, mas entre vós não será assim. Nossos pensamentos, nossos gostos, o que nos atrai é diferente. O cristão não se envolve do mesmo jeito, nas mesmas coisas que o mundo se envolve. Ele nem tem interesse. Não é por querer ser diferente. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. É para pedir a Deus misericórdia, Senhor, nós somos diferentes e sofremos por ser diferente. Mas entre vós não será assim. Aí Jesus fala outra coisa. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o derradeiro. Bem, temos umas curiosidades aqui. Porque entrar no reino é a graça de Deus, não é nosso esforço, até a escolha desses discípulos aqui, problemáticos que só eles, mas foi a graça de Deus, foi a bondade de Jesus que escolheu entre tantos pescadores, escolheu 2, depois mais 2, depois saiu escolhendo outras pessoas de vários lugares. Pegou um estrangeiro, que era Judas Iscariotes, não era daquela região, pegou um médico, uma profissão naquela época muito desprezada, pegou um cobrador de imposto, um homem que trabalhava para o inimigo, vamos dizer assim, porque cobrava imposto dos seus irmãos judeus para dar para os gentios, para os romanos, e foi pegando essa classe de pessoas. Quem deu para eles esse privilégio? Graça, escolha única de Deus. A prerrogativa foi só de Deus. Então, entrar no reino é uma questão de misericórdia, de graça. Agora, assentar à direita e à esquerda, Jesus, como homem, disse assim, não me cabe a mim. Mas agora ele diz assim, qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, vai ser o último. Ainda bem que o último está dentro do reino. Tanto o primeiro quanto o último está dentro do reino. Mas a gente percebe que tem primeiro e tem último no reino. Ou seja, tem uma classificação de pessoas dentro do reino dos céus. E como é que se muda a hierarquia dentro do reino? Se ser salvo é pela graça, mas a posição dentro do reino pode ser mudada por qual virtude?
eu diria para vocês que é fidelidade. Fidelidade. Até ontem no culto de oração eu estava falando, mas não cheguei a concluir exatamente. Eu fui pensar, é fidelidade. Porque ser o menor é ser fiel ao que Jesus ensinou. Quem quiser ser o último, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Então a sinceridade com a fidelidade é que vai mudar a posição lá no reino de Deus. A entrada é por graça, pela misericórdia, favor imerecido. Mas a posição é conforme a nossa atitude. Então, quem quiser ser o primeiro e ter uma posição grande lá, seja o menor. Seja o menor e aí você terá esse lugar lá. Que coisa, né? Isso é muito bonito. Aí, eu vou terminar, porque nosso tempo aqui é breve. O último verso é o 45 desse trecho que nós lemos, foi o 45, que diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida para resgate de muitas pessoas. Jesus morreu na cruz para resgatar os outros. Nessa ocasião, falando com esses discípulos, ele não tinha dado sua vida ainda. Não tinha não tinha se sacrificado. Mas ele sabia que ele teria que se sacrificar para resgatar a muitas. Dentre esses muitos estamos nós, eu e você. Mas ele sabia de antemão qual era o propósito da sua vida. Ele disse, o Filho do Homem, que era ele mesmo, ele falava em terceira pessoa, de maneira profética, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida. Veja que ele tinha muito claro o propósito do qual ele nasceu. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Jesus sabia. Na leitura anterior, nós vimos que ele sabia que ele seria cuspido, criticado, zombado e que seria entregue pelos judeus, seria entregue aos romanos e seria morto e ressuscitaria. Ou seja, ele sabia quais todos os processos. E ele sabia agora, no final, no verso 45, ele sabia de antemão qual era o motivo da sua vida. Qual o propósito da sua vida? Qual é o seu, irmão e irmã? Se Deus nos escolheu para sermos adoradores, não nos esqueçamos desse fato. Se Deus te escolheu para ser pai, se Deus te escolheu para ser mãe, não se esqueça desse fato. Marido, esposa, não perca a razão pela qual você nasceu. Porque viver sem propósito não tem sentido, não faz sentido viver sem propósito. Mas quando você vive com um propósito, sabe qual é a sua missão na face da terra, aí sim as coisas mudam. Portanto, faça como Jesus, saiba qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Jesus sabia, veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A minha referência aqui leva para o capítulo 10, verso de número 32. E Jesus começou a dizer quais são os seus sofrimentos e etc. Mas ao terceiro dia ressuscitará. No final, você tem que saber que você vai ressuscitar. Ontem, falando no culto de oração, nós estávamos falando justamente esse assunto. Nós precisamos entender que no final, Satanás não consegue tocar sua alma. Ele pode te dar enfermidade, problemas financeiros, matrimoniais, mas tocar a sua alma, não. No final, nós ressuscitamos. Pode destruir o corpo, mas o físico, o natural, e pode perturbar o espírito, deixar a gente aflito, angustiado, mas na alma nós somos vitoriosos. E assim como Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou como ele havia prometido, nós também temos vida eterna, porque ele deu o direito para nós justamente disso. Deus abençoou o seu coração, tenho certeza disso. Deus abençoe a vocês todos que mandam notificações, eu vou ler, hoje não estamos ao vivo, mas Deus abençoe a vocês todos, vou ler todas as mensagens e dar um sinalzinho,
Mas antes de ir, quero mandar um parabéns e um Deus abençoe, um feliz aniversário para duas pessoas. Para a irmã Nazaré, lá em Trindade, e para a irmã Giza, aqui em Lusiânia. Olha só, duas pessoas completando mais um ano de vida. Irmã Giza do irmão Anderson, Deus te abençoe, irmã Giza Meirelles. Parabéns, feliz aniversário. Irmã Nazaré Bastos, Deus te abençoe, feliz aniversário. Que as irmãs sejam abençoadas cada vez mais. Parabéns. E a todos os irmãos que mandaram mensagem aqui, obrigado, eu vou ler e comentar depois. Tenham todos um bom dia. Hoje é quinta, então amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta lendo mais um pouquinho. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe a todos. Até mais, gente.